Paz e graça à família. Nossa. Paz e graça à família. Acorde, família. A família está sendo bombardeada. Eu quero chamar à frente aqui rapidinho, quero chamar Neto e a Elisângela, José Carlos e Mice, eu acho que Alcione e Rosângela, ainda não, certo. E Dona Sossó, Solange para cá, passa para outro aí. Nós vamos estar com esses três casais, além ainda com Alcione e Rosângela, são do Ministério de Casais e vão estar responsáveis também pelo nosso Encontro de Casais com Cristo. Então, você pega ficha, se você já fez o Encontro de Casais com Cristo, você pega a ficha para fazer com José Carlos e Missilene, só que Missilene vai precisar sair para o departamento infantil, José Carlos vai com a turma dos adolescentes para divulgar o congresso de adolescentes, e você hoje vai pegar a ficha depois com o Neto e a Elisângela, ou Alcione e Rosângela, tá certo? Se você já fez, você só pode convidar se você já tiver feito o Encontro de Casais com Cristo. E se você já fez conosco ou com outra igreja, se você já fez o Encontro de Casais com Cristo, se você tiver em dúvida como é o encontro, você pode ter participado de outros encontros aí, mas o SCC, então a gente vai pedir que você procure Neto e Elisângela, se você já fez, tá certo? Então você vai procurá-los. Vamos curvar a nossa fronte, vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos na Tua presença, Te louvamos e Te bendizemos pela bênção de podermos investir, conforme a Tua palavra nos ensina, na família, para que ela possa ser uma família segundo o Teu coração. A família não é invenção humana, a família não é invenção de um sistema político, partidário ou o que quer que seja. A família foi instituída e criada pelo Senhor. Foi o Senhor quem fez todas as coisas, e o Senhor criou a família para a glória do Teu nome. Nós clamamos a Tua misericórdia, Senhor, porque nós pecamos, nos afastamos do Teu ideal, e pedimos, ó Deus, que este encontro de casais com Cristo seja uma grande bênção para a vida daqueles que estarão ajudando a fazê-lo, e para aqueles que estarão fazendo o encontro pela primeira vez. Pedimos que o Senhor esteja abençoando cada casal e desta forma cada família, Senhor. Numa sociedade que tem desvalorizado, desvirtuado, denegrido a família segundo o Teu coração. Perdoa-nos quando também não damos testemunho como família cristã, como família evangélica, como família de crentes no Senhor Jesus Cristo. Sara o nosso coração, sara a nossa família, restaura, Senhor, restaura a nossa família, como os riachos revigoram o deserto. É o nosso clamor, Senhor, neste mundo desértico, que a água do Teu Espírito possa fluir de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, para que possamos abençoar outros que estão sedentos de sentido para a vida e para as suas próprias famílias. Nós Te oramos assim, clamando a Tua bênção sobre este 15º Encontro de Casais com Cristo. A Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre as famílias que constituem a Tua igreja, sobre cada vida. Clamamos isto no nome de Jesus, para a glória dEle. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Eu convido você a abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Em outro momento, vamos estar orando pelo nosso congresso, 16º Congresso de Adolescentes para Cristo. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Está invertido aí, hein? Está Hebreus 4, 13. Hebreus 13, versículo 4. A turma do som e da transmissão hoje aí, não sei o que foi que bebeu,
Pode ter, não, bebeu, pode ter tomado café estragado. Aí, às vezes, dá aquele refluxo, vai... Hebreus capítulo 13, versículo 4. Hoje, nossas crianças, nesse momento, vão estar conosco, vão continuar conosco até que a gente termine a pastoral e possamos ter a celebração da ceia. Hebreus 13, versículo 4. Vamos ler juntos. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Vamos ler a primeira parte, aquela primeira linha, vamos ler fortes. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, nos diz a palavra de Deus. Eu ainda convido você a abrir a palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Guarde bem isso. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Gênesis 2, versículo 24. Vamos ler juntos este texto, está aí projetado. Vamos ler. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O escritor aos Hebreus, então, ele, como lemos, ele diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Nós vivemos numa sociedade que não é nenhuma novidade, uma sociedade que tem denegrido, tem destruído o conceito de família, segundo o que a palavra de Deus fala. Para vocês terem uma ideia, já faz muitos anos que um juiz na Inglaterra, isso foi notícia em um dos jornais da Inglaterra, na Europa, que o juiz ele decidiu negar um pedido de casamento. O homem deu entrada, um pedido de casamento, e o juiz negou enfaticamente. Porque aquele homem ele queria casar-se com o PlayStation, joystick, aqueles jogos ali, Game Station, tal, e por aí vai. Ridículo isso, não é? Mas isso foi notícia na Europa. O juiz negou o pedido de casamento. E o homem dizia, eu amo esse jogo, eu amo este que ele tinha comprado, eu quero me casar com ele. Isso é até cômico, de certa forma, você imaginar que uma pessoa queira se casar com um objeto. Mas manter relacionamento com um animal, a palavra de Deus fala e condena. Manter relacionamento com alguém que morreu, a necrofilia, a palavra de Deus fala e condena, como outros relacionamentos errados e condenáveis à luz da palavra. E como Deus estabeleceu, então, como deveria ser esta união. Está na internet, há muitos anos houve uma audiência pública no Congresso, e que isso foi declarado abertamente. Uma pessoa chegou e disse, nós precisamos acabar e destruir este conceito judaico-cristão de família. Onde é que está o conceito judaico-cristão de família? É na palavra. É na palavra de Deus, é na Bíblia que está o conceito judaico-cristão de família. E então alguns advogam dizendo, olha, a família ela foi criada pela burguesia para dominar a sociedade. É isso? É esse conceito que nós temos, a família foi criada pela burguesia? Não, a família foi instituída por Deus, segundo o que a palavra de Deus fala.
Então, ou nós cremos na palavra, ou nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, ela é a palavra de Deus, ela não contém algumas palavras de Deus, ela é a palavra de Deus. Ao Corão, não. O livro de Buda, não. O Evangelho, segundo Allan Kardec, não. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. E como igreja reformada, nós cremos nisto, que ela é a palavra de Deus. E assim é que nós cremos também no conceito de família, de casamento. Como a palavra de Deus fala, não há união entre duas pessoas do mesmo sexo, não. Interessante que Joel M. Betting e alguns outros jornalistas e alguns artistas, se você olha, por exemplo, a posição de Carlos Vereza, que não é nem evangélico, e eles dizendo, e o jornalista Joel M. você nem vê mais na Globo, viu? Faz muito tempo. Tchau. E ele dizendo, olha, casamento, é preciso conhecer a língua portuguesa. Casal não são duas pessoas do mesmo sexo. Então ele dizia, vá lá para a língua portuguesa. Olhe o que a língua portuguesa fala. Casal, par pode ser, agora casal não. São pessoas de sexo diferente, sim. E como a sociedade tem desvirtuado o que a palavra de Deus nos fala. E a Bíblia então fala, o escritor aos Hebreus, naquele primeiro século, possivelmente na segunda metade, logicamente, do primeiro século, o escritor aos Hebreus vai dizer, digno de honra entre todos seja o matrimônio. O matrimônio, o casamento precisa ser valorizado. Eu vi de uma mãe evangélica, dizendo, pastor, o meu casamento não deu certo, mas eu oro todos os dias para que o casamento dos meus filhos dê certo. Eu oro todos os dias para que o casamento dos meus filhos dê certo. O escritor aos Hebreus diz, digno de honra, o casamento precisa ser valorizado. O casamento precisa ser honrado, respeitado. Nós precisamos buscar viver esse casamento segundo a vontade de Deus. Calvino, no seu comentário, quando o texto lá de Gênesis, que nós lemos, por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Efésios, Paulo, conhecendo o Antigo Testamento, vai repetir esse texto lá em Efésios capítulo 5, no capítulo 5, quando, a partir do versículo 22, ele trata sobre a família. E ele vai novamente repetir esse texto de Gênesis, resgatando o que Deus instituiu, a união do homem e da mulher. Calvino, então, diz sobre esse texto, comentando, ele diz, aquele que quer ser um bom esposo, não deixará de cumprir os seus deveres filiais. Você não abandona seus pais, você não deixa de cuidar deles. Aí Calvino termina, porém, manterá o matrimônio como sendo o mais sacro de todos os vínculos. O vínculo mais sacro não é o vínculo do relacionamento de pais com filhos. E a palavra está dizendo, por isso deixará o homem pai e mãe, e por isso que tudo que vem antes, o homem foi criado, Deus então forma a mulher a partir do homem. Quando o homem recebe a mulher, ele diz, essa sim é osso dos meus ossos. E ela se chamará varoa, porque do varão foi tomado. Ele se espanta com a obra-prima que Deus fez a partir da costela. Como uma costelinha, Deus faz uma obra-prima chamada mulher. Isso causa um espanto, porque Adão estava vendo só animais, e estava vendo ali os dois, macho e fêmea. E diz a palavra, ele não achava nada que fosse idôneo para ele, nada que pudesse então ser compatível com ele no reino animal. Deus, a partir da costela, vai e forma então o homem, a mulher, digo. E aquela obra-prima causa espanto na visão de Adão. É uma exclamação, é uma exultação, uma alegria tremenda. E alguém chegou comentando, então, Deus ter feito a mulher da costela e disse assim, e é porque foi da costela, imagina se fosse do filé. Se da costela Deus fez essa maravilha toda, louvado seja Deus pelas mulheres.
E Deus seja louvado pela bênção de ter criado homem e mulher e ter unido os dois. Calvino diz, este homem, aquele que quer ser um bom esposo, ele vai manter, perceba bem, o matrimônio como sendo o mais sacro de todos os vínculos. E é mais sacro porque pai e mãe, gerando filhos, não tem a relação que um homem e uma mulher têm, tornando-se os dois uma só carne. A Bíblia não fala que pai, mãe e filhos são uma só carne. Não, nós viemos deles, dos pais gerados por Deus. Mas esta frase é dita para a união de um homem e de uma mulher. Serão os dois uma só carne. Por isso, então, esta relação é a mais sacra de todos. Tão sacra, tão sagrada, tão abençoada por Deus, que o próprio Jesus fez o seu primeiro milagre num casamento. Que a Bíblia começa lá no jardim, mostrando então essa união desse homem e dessa mulher na presença de Deus. E a Bíblia termina lá em Apocalipse, falando das bodas do Cordeiro. Jesus, o noivo, a igreja como noiva. Como nós precisamos valorizar o casamento. Onde esse conceito de casamento chegou e foi bem vivido e foi colocado em prática. Quando casais, homens e mulheres imperfeitos, como eu e Solange, como você e sua esposa, você e seu esposo, quando nós estamos buscando servir ao Senhor e viver para a glória de Deus e entender que tudo é para a glória dele, inclusive o nosso casamento e a nossa família, e que nós precisamos dar bom testemunho para os nossos filhos, não é para que o nosso nome seja perpetuado, não é para que filhos e filhas olhem para a gente e nos vejam como o modelo perfeito. O modelo perfeito é Cristo e a sua igreja. Como Paulo fala lá em Efésios capítulo 5. Não, é para que, não a nossa glória como casais, mas para que como casais nós vivamos para a glória de Deus. Onde o cristianismo chegou, esse aqui foi o principal argumento contra a poligamia. Onde o cristianismo chegou, a vida como casal, a vida aos pés do Senhor como casal, vivendo o casamento segundo a vontade de Deus, foi o principal argumento contra a promiscuidade, contra a prostituição, contra as formas mais aberrantes de uma sexualidade desvirtuada, contra a dissolução do casamento. O próprio Senhor Jesus Cristo citou isso. Se você abrir lá em Mateus capítulo 19, quando estavam querendo pegar Jesus em alguma questão da lei, tentando derrubar Jesus como mestre, que já estava tão famoso, tão conhecido no meio de Israel, escribas e fariseus procurando alguma forma de derrubar o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz lá em Mateus 19, a partir do versículo 3, vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Os judeus viviam disputando, olha, o que é possível? Só em caso de relações sexuais ilícitas, ou por qualquer motivo, você pode então dispensar a mulher? E olha bem que era só o homem que podia fazer isso. Numa relação injusta e interpretando errado o que a lei de Deus, o que a palavra de Deus falava. E aí então Jesus disse, olha, Jesus não entra nem no mérito, inicialmente. Veja bem, Jesus não para dizer assim, vamos agora então tratar do divórcio, se é por qualquer motivo ou se é só por relações sexuais ilícitas. Não, Jesus remonta a Gênesis 2:24. Vocês são tão doutores da lei, vocês são tão conhecedores da lei, vocês não leram não, lá no comecinho, lá no Pentateuco, a Torá, como era conhecida, a lei, a instrução, vocês não leram não, lá no comecinho de Gênesis? Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Não é possível que vocês não conheçam isso. Então eu vou começar com isso.
E Jesus vai terminar também com isso, para lembrar, dizer a eles, olha, o mais importante não é a questão se pode por qualquer motivo, ou se só por relações sexuais ilícitas, não. A questão é você cuidar do seu casamento. A questão é você investir no seu casamento. Esse é o propósito de Deus. É que você restaure. Nós passamos 6 domingos tratando sobre família, tempo de restaurar. E nós vamos levar esse tema para o Encontro de Casais com Cristo. Família, tempo de restaurar. Até porque não é muito diferente dos nossos dias. Mas no mundo antigo, quando Jesus viveu e antes mesmo dele, a família estava com uma situação profundamente deturpada. Quando a igreja apostólica, a partir de Jesus, então, ela surge, organizada, os apóstolos, o Novo Testamento, você fica imaginando como era a família. No judaísmo, a mulher era objeto, interpretando erradamente o Antigo Testamento, partindo até do próprio texto da Bíblia, e esse é um problema grave, é quando nós usamos erradamente a palavra. Então, os homens subjugavam as mulheres, tratavam-nas como objeto, primeiro do pai, que negociava o casamento dos filhos, e da filha principalmente, e depois, então, passava como que a ser objeto do marido, chegando até o ponto de que o marido pudesse dispensar, uma escola rabínica defendia isso, que poderia dispensar por qualquer motivo. Queimou a comida, queimou, não estou mais me agradando de você, e você agora vai voltar para a casa dos seus pais, eu não quero mais com você. Estamos separados, vou devolver você para os seus pais. Pelo menor motivo de desagrado em relação aos seus esposos. E a mídia sabe usar muito bem isso. A mídia sabe usar muito bem e vai incutindo ideiazinhas erradas na nossa cabeça. E começa a dizer, essa sociedade brasileira é assim. Aí depois começa a dizer assim, olha, porque a Bíblia diz, né? Aí de repente você está com um filme, uma novela, um reclame, o que seja. E aí vai incutindo a Bíblia, para destruir um conceito cristão, bíblico e, acima de tudo, divino. No judaísmo, a mulher era objeto. Com os gregos, a mulher era usada para criar os filhos legítimos. E você vai encontrar filósofos falando isso. A esposa é para criar os nossos filhos. As mulheres da vida, as prostitutas, é para o nosso prazer. Era assim que se encarava. Com os romanos, o adultério dominava os lares em colapso. Os lares colapsando, os casamentos colapsando, sim. E então, os romanos entendendo que eles estavam livres para praticar o adultério. E pior, porque no meio dos romanos, não era só dos homens, eram homens e mulheres se envolvendo nos mais promíscuos adultérios. É dito, inclusive, que Nero aprendeu sobre a sexualidade desvirtuada, ele aprendeu no colo de sua própria mãe, Agripina. Enquanto que Wesley aprendeu sobre a santidade no colo de sua mãe, Susana. Que diferença! Que diferença a partir de um cristianismo que é colocado em prática. Nós precisamos lutar por isso. Nós precisamos lutar para resgatar a dignidade do padrão de Deus para o casamento. Nós precisamos lutar para resgatar a dignidade do padrão de Deus para o nosso lar, para a nossa família. Nós não desistirmos disto. Não desistirmos disto. Eu gostaria de fazer alguns desafios para o seu coração, principalmente para nós homens. Para nós homens. Mas para o casal, para a família como um todo, mas eu quero chamar a atenção do meu e do seu coração, como homens, como líderes. Deus não colocou duas cabeças. E Deus não nos colocou como cabeça no lar, no sentido de estarmos gritando com o nosso cônjuge, com a nossa esposa, submetermos ela aos nossos caprichos. Não. Nós precisamos de uma relação marcada pelo amor como fruto do Espírito Santo, entendendo os papéis diferentes que nós temos e a responsabilidade que nós temos como homens no lar. Nós precisamos fazer tudo o que for possível para restaurar,
para melhorar, para aperfeiçoar o nosso casamento e, em consequência, a nossa família. Aproveite tudo. Tudo que a palavra, tudo que não é pecado e que a palavra de Deus, então, nos orienta. Todas as oportunidades dadas pela igreja. É a escola dominical que, como homem, você tem que ser o primeiro a dizer a seus filhos, a sua esposa, vamos lá, é momento de adorarmos a Deus e cultuarmos ao Senhor como igreja do Senhor. Não tem que ter uma lei para isso. E a lei está para mostrar o nosso pecado, que quando a gente não cumpre, a gente está relaxando e a gente está deixando de dar o nosso exemplo. Mas tem que ter amor por Deus, amor pela família que Deus lhe deu, pelo casamento que Deus lhe deu, e você investir, então, na sua família, no seu casamento. É a escola dominical, são os cultos na igreja. Passamos pelos 6 domingos da família. Como alguém chegou questionando a um pastor numa rádio e disse: pastor, veja bem, o senhor imagina quantos sermões o senhor pregou ao longo desses 30 anos de ministério? E o pastor disse: olha, com certeza eu preguei mais de 1000 sermões. Imagina uma mensagem a cada domingo. E se for domingo de manhã e à noite? Ele disse: pastor, o senhor acha que alguém conseguiria, então, gravar tudo isso? Isso é impossível, pastor. O senhor está perdendo seu tempo. E alguém, então, ligou para a rádio e pediu que fosse lida uma mensagem que tinha enviado para a rádio. Então, uma pessoa que estava no debate, chegou e disse: nós recebemos uma mensagem aqui de uma pessoa dizendo que está casada há 30 anos, e que nesses 30 anos, com certeza, ele fez mais de 1000 refeições, e que ele não lembra, se fosse pedir para fazer um cardápio, ele não conseguiria acertar tudo que ele comeu ao longo dessas mais de 1000 refeições. Agora, ele pediu só para lembrar um detalhe: essas refeições sustentaram ele fisicamente até hoje. Ele agradece a Deus por essas refeições. Aquilo que nós recebemos na escola dominical, nos cultos pela manhã, nos cultos à noite, nos 6 domingos da família, no encontro de casais, o que seja, tudo que a igreja está fazendo, a nossa oração é que você pare, pense, reflita: Senhor, o que é que tu estás falando para o meu coração? O que é que está precisando mudar na minha vida, a começar de mim, para que mude o meu casamento, para que mude a minha família? Pequenos grupos de casais. Sexta a gente teve a reunião. Estamos estudando um assunto extraordinário, não é? Extraordinário. Amizade e intimidade. Tem muito casamento acabando, porque a amizade foi sendo detonada. E quando não há amizade, a intimidade vai sendo minada. E quando você vê, de repente, o casamento todo está se acabando, está ruindo. Não é só por amizade e intimidade, mas porque falhou de estarem juntos e aos pés do Senhor e buscando a direção de Deus para as suas vidas. Mas temos que investir. A gente brinca, eu gosto de brincar, você sabe que eu brinco, até como professor de seminário, tudo, mas eu digo muito ao pessoal, digo: gente, a gente brinca na hora que pode brincar, e na hora que tem que ser sério, sério, na hora que tem que ser duro, duro. Então a gente tem que acordar, porque há casamentos ruindo. E quando você vai ver, de repente, esses casamentos os cônjuges estão investindo tempo em tantas outras coisas. Tem tempo para filmes, tem tempo para séries, tem tempo para lazer, tem tempo para viagem, tem tempo para shopping, e como alguém já disse, as redes sociais não deixam mentir. Pastor, eu estou sem tempo para ir para a igreja. Ainda bem que eu tenho uma secretária. Eu não fico olhando as redes, realmente, eu não sou tão tecnológico assim, tão redal, de estar ali o tempo todo olhando, tal, não. Aí disse: eita, fulano estava em tal lugar. Quem? Fulano. Eu disse: poxa, acabou de me dizer semana passada, eu estava falando que de você. Ah, pastor, está tão difícil minha vida, o senhor não imagina. Aí eu disse: me faz um favor, foi fulano mesmo? Foi. Me mostra aqui a foto. Aí lá vai: tem mais foto? Tem. Eu disse: passa aí para mim, por favor, só para eu ir acompanhando. Então não tem tempo. Porque a vida na família está difícil, porque no trabalho está muito difícil, e por aí vai.
E aí o que eu digo lá no gabinete, meu irmão, se você tiver dor no coração, cuide de ir a um cardiologista. Está apertando o coração, vá para um cardiologista. Não vá procurar um gastro dizendo assim, olha, eu estou sentindo umas dores e eu estou precisando de remédio para a dor. Você está indo para um gastro, mas a dor é aqui. Então, trate com verdade, porque senão vai arrebentar seu casamento, vai arrebentar a sua família, porque você não está tratando com a verdade. E o maior prejudicado vai ser você, sua família, sim, o seu casamento. É preciso investir, faça cursos. Ah, pastor, mas o meu casamento está tão bom. Ah, se eu tivesse pensado isso há 33 anos, talvez eu não estaria hoje aqui. Ainda quando solteiro, lar cristão, depois fizemos Universidade da Família, depois fizemos Casados para Sempre, sendo recebidos. Nós estamos aqui como pastor, não, só esqueçam que eu sou pastor, eu estou aqui como casal, nós estamos aprendendo. Casados para Sempre, casamento e família. Tem mais curso? Eu quero aprender. Eu quero aprender, porque eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos. Tonizinho e Solanginha, ah, Senhor, obrigado por tua misericórdia, porque senão, Petroninho e Solanginha, são seres humanos como você, que às vezes torce por time diferente, que às vezes ri do time do outro, que o outro está sem agenda, sem calendário, sem isso, sem aquilo, e o outro ainda procurando respirar. Ainda bem que ela não trata assim, cuide do seu casamento, tá certo? Que eu vou tentar cuidar do meu. Tem mais curso para fazer, vamos fazer. Quero terminar desmistificando o ECC. O Encontro de Casais para Cristo não é para casais problemáticos. Não é só para casais, é para todo tipo de casal. Pode ajudar? Pode. Pode ajudar. Desde que você coloque em prática aquilo que Deus lhe conceder na palavra. Pode ajudar, pode abençoar. Os outros cursos também. A gente fica pensando, não, isso aqui vai dar muito bom para tal casal. Esse casal é muito problemático. Não, é para todos nós. Eu penso assim. Nós sempre temos algo para aprender. Quando você não tiver mais nada para aprender, por favor, me avise, porque eu não quero ser tomado de surpresa. Pastor, o senhor lembra de fulano? Falou, lembro. Morreu, pastor. Foi mesmo, foi. Engraçado, ele me disse que não tinha mais nada para aprender. Pronto, então Deus levou. Glorificou. Levou, não tinha mais nada para aprender. Não tem mais nada para aprender e não quer ensinar, então Deus leva, glorifica. Então, ECC não é só para casais problemáticos. Pode ser, pode ajudar. Ah, pastor, mas meu casamento está muito bom. Não espere seu casamento ficar ruim. Nós fizemos o Encontro de Casais com 1 ano e 2 meses de casados. Maravilha. Lua de mel, ainda estávamos. Que maravilha. E é muito bom quando a gente faz o encontro, estou sendo bem específico, quando está tudo bem. Glória a Deus por isso, maravilha. Porque quando está meio ruim, não é, ou o casamento está desmoronando, o risco é você ficar olhando para o outro assim, está vendo? É para tu, é para tu, porque o casamento está ruim. Quando está bom, ah, que maravilha, ó, que bênção que a gente está recebendo, que coisa, não posso contar como é o encontro, né? Então, que legal, que bênção, puxa, que coisa gostosa, realmente a gente está vivendo isso, vamos fortalecer isso, hein? Ou então não, alguma coisa que a gente nunca passou na vida. Meu casamento está bom, então não espere o tempo ruim. Não espere o tempo ruim. 12 de abril de 2023, meu irmão completou 40 anos de vida. Não vou ficar todo domingo falando sobre isso, mas quando for necessário, eu aplico. Ele dizia, eu oro para que Deus me cure, porque eu quero voltar para a igreja com a minha esposa. E com muito amor, só eu e ele, eu tive que dizer, Daniel, nós estamos orando também por sua cura e pedindo a vontade de Deus para a sua vida. É muito difícil isso para a gente. E eu faço uma ideia muito vaga do quanto seja difícil para você. Eu disse, agora lembre-se de uma coisa, pode ser que Deus não cure você. Pode ser que Deus não cure você. Então o tempo é hoje. Enquanto ainda podia ir para o templo, estar sentado, até chegar um tempo que até em casa, qualquer que fosse a posição,
A gente ligava, podemos ir hoje? Disse, não vem hoje não, hoje está ruim. E meus pais diziam, tem dia que ele se tranca no banheiro, e mesmo tomando uma medicação forte, e depois ele mesmo disse, eu tranco o banheiro, fecho tudo e fico lá, janelinha, tudo, e eu grito de dor, mesmo medicado, dores terríveis. Nem em casa conseguia posição, imagina ficar num banco ou numa cadeira, por mais confortável que possa ser em qualquer lugar. Mas era o desejo de voltar e viver uma parte do que não viveu. O tempo é hoje, de você chamar sua esposa, de estar com ela aqui, de chamar seu esposo, estar com ele aqui, principalmente quando os dois são crentes no Senhor Jesus Cristo. O tempo é hoje, de servir hoje, de trabalhar hoje, de orar, de ler a palavra, de viver a igreja, é hoje. Não espere o tempo ruim, não espere. Imagina se ele tivesse adiado tanta coisa na vida, algumas coisas adiou. E eu vou fazer só para trabalhar? Não, você vai fazer para aprender e crescer. Não é só, nós estamos tendo a ajuda de casais que fizeram o encontro, não dá, o pastor e a esposa não vão, ou os pastores não vão conseguir fazer sozinhos. Então nós precisamos da ajuda. Então e também não é só para trabalhar, é para aprender, veja bem, aprender e crescer. E quando você aprende e cresce, você diz assim, Senhor, eu quero abençoar outros casais. Eu fui abençoado, eu quero abençoar outros casais. Há situações que nós aprendemos na vida, e às vezes aprendemos com outros que passaram. Eu não posso falar da experiência de sepultar um filho, mas eu posso ouvir a dor de um pai e de uma mãe. Como ele disse lá no sepultamento, ele está à sua disposição aí, ou pelo Zap, ou pelo canal da igreja, está lá, à disposição. Como ele disse, é uma ordem inversa, pais sepultarem filhos. É uma ordem inversa. Eu nunca passei por isso. Eu faço uma ideia muito vaga, porque eu nunca passei, então não posso dizer, eu sei que meus pais estão passando, não. Mas eu posso aprender com eles. Eu posso aprender com eles. E através do Encontro de Casais com Cristo, o nosso desejo é que nós possamos aprender juntos. Que nós possamos aprender juntos. Eu quero terminar orando mais uma vez pelo encontro, por nossas vidas, pelos casamentos aqui. Quero convidar você a não adiar. Se você tem a oportunidade hoje, faça hoje, não perca tempo. Você não sabe o dia de amanhã. A gente só faz um por ano. Depois, amanhã, e o tempo vai passando. E o tempo vai passando. E nós precisamos do hoje. Eu quero convidar mais uma vez à frente, eu sei que o José Carlos saiu, eu acho que saiu com a turma, não é? Os adolescentes, quero convidar a Missilene aqui à frente, quero convidar a Neto e a Lisângela à frente, quero convidar a Alcione e Rosângela, que são líderes do Ministério de Casais, e quero pedir a você, ore, mas não faça só orar. Aproveite as oportunidades, a palavra de Deus nos fala sobre isso. Aproveite as oportunidades, aproveite. É o tempo que Deus nos dá. Solange, para cá. Ore mais por eles do que por mim, tá certo? Que, como alguém disse uma vez, o pastor estudou para isso mesmo, então ele aguenta a lapada de tudo que é lado, ele não fez curso lá no seminário, até para pastor é assim mesmo, tal. Então, ore mais por eles do que por mim. Ajude, contribua, você tem possibilidades, leia o aviso sobre como você pode ajudar um encontro de casais com Cristo. E não desista. Termino contando uma situação, a gente estava comendo um baiãozinho de 2 ali na Real da Torre, não. Ali perto, ali pela, onde é? Estrada dos Remédios, ali, bem antes do Atacado dos Presentes, ela está ficando velha, não? E aí a gente comendo, de repente, estava tão tranquilo, de repente comecei a ouvir alguém dizer assim, você já viu aquele encontro de casais com Cristo? Os casais tudo perfeitinho. Aí eu olhei, eu disse, não estou, eu tenho que ir lá. Ela disse, calma,
calma que você, lembre-se, você é ungido. É a forma dela deter mais, lembre-se, você é ungido. Eu disse, não vou brigar com ninguém. Mas a ideia está errada. Todos os casais são imperfeitos. Então, nós não queremos passar nenhuma imagem, nenhuma ideia de que quem está lá ajudando são os casaizinhos perfeitos, passando uma imagem de família perfeita. Não, muito pelo contrário. Nós estamos compartilhando, estamos pensando. Nós somos imperfeitos, por isso que nós precisamos de Deus. Nós somos imperfeitos, Deus nos proporcionou isso, ser família de Deus, igreja do Senhor, porque são famílias imperfeitas, casais imperfeitos, ajudando uns aos outros a andar aos pés do Senhor. Marido, invista no seu casamento. Invista na vida da família, aos pés do Senhor. Esposa, faça isso, ajude seu esposo. Não falem mal da família, não falem mal da igreja. Admita os erros, os problemas, as dificuldades, mas não vá fazer coro com aqueles que estão destruindo e não estão poupando na hora de descarregar uma metralhadora contra a família ensinada na Bíblia. E nós, como casais evangélicos, nós temos uma responsabilidade muito grande, de viver o Evangelho, para que as pessoas, nossos vizinhos, não possam depois dizer assim, são crentes aqueles dois, meu Deus, eu prefiro ser ateu. Se para ser crente é desse jeito, eu prefiro, não. Se casamento na Bíblia é desse jeito, não, eu vou ser outra coisa. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por tua graça e misericórdia. Nós só podemos estar e continuar casados, segundo a tua vontade, pelo teu propósito, por graça e misericórdia do Senhor. Abençoa os nossos casamentos, abençoa as nossas famílias, abençoa a tua igreja, Senhor. Coloca as tuas mãos sobre cada um de nós. Muda aquilo que precisa ser mudado. Tira as ideias erradas do nosso coração. Nos ajuda a compreendermos aquilo que tu queres das nossas vidas. Nos ajuda a sermos mais e mais bênção, Senhor, para as nossas famílias, para a tua igreja, para a sociedade, porque assim estaremos sendo bênção na cidade, no estado, no país, no mundo, onde quer que nós estejamos. Clamamos a tua bênção, Senhor, sobre aqueles que estão se dispondo a nos ajudar, Senhor, neste 15º encontro de casais com Cristo. Abençoa, Senhor, o teu povo. Nós clamamos isto, porque dependemos do Senhor. Precisamos da tua bênção, do teu poder sobre nós, do fruto do teu Espírito. Clamamos isto em nome de Jesus, para a glória dele. Amém, Senhor.